Boa noite, me chamo Pedro Guedes e vou estar junto com a minha dupla, Reinaldo Henrique, apresentando o projeto Defesa em Foco. Tendo em vista melhorias pertinentes à comunicação e gestão de ocorrências por parte da Defesa Civil, o objetivo do projeto é basicamente aumentar a eficiência entre a comunicação da população com a Defesa Civil. Para os registros no banco de dados da aplicação, temos quatro entidades principais, sendo elas derivadas das classes de análise que abstraímos. Elas são ocorrência, que emprega o uso de geolocalização para facilitar a chegada das equipes de agentes até o local dos incidentes. Usuário, que subdivide-se entre cidadãos comuns, agentes da defesa e administradores. Cidade, que são os municípios cadastrados no sistema, e ponto de interesse, que são locais úteis no momento de incidentes, como, por exemplo, abrigos, hospitais e bases. Tendo em vista que o sistema de gerenciamento do banco de dados que nós escolhemos é relacional, o relacionamento entre as entidades se dá de tal modo que temos relacionamentos um para muitos, onde uma cidade possui múltiplas ocorrências, assim como um usuário cria várias ocorrências, e também temos relacionamentos muitos para muitos, onde uma ocorrência pode ter vários agentes trabalhando nela, e um agente atua em múltiplas ocorrências ao longo do tempo. Para aumentar a integridade do banco, nós escolhemos trabalhar com a modelagem usando o JPA Hibernate, de modo que o acesso ao banco segue os padrões rígidos dados a partir das notações no back-end. Aqui nós temos alguns exemplos de endpoints bastante importantes para a aplicação, como por exemplo a listagem dos incidentes, a criação de um município, né, o cadastro de um município, a atualização de um perfil de usuário, e também temos o registro de um novo incidente e a remoção de um ponto crítico. Aqui temos demonstrativos de implementações que visam aumentar a segurança do sistema, né? Como o fluxo JWT, onde em cada sessão de login funciona a partir de um token que é criado do servidor nesse cadastro e depois em seguida vai para o lado do cliente no momento login e enfim é descartado no momento logout. Também empregamos o bcrypt para a criptografia dos dados, porque ele além de criar um hash para os dados, ele vai por um salt que aumenta o nível de segurança. E é interessante mencionar que nós aderimos à LGPD e estamos em conformidade com ela, já possuindo termos de uso para a utilização da aplicação. Ademais a isso, também a XSS para a limpeza dos inputs na parte do cliente e CORS para o bloqueio de requisições externas de sites terceiros que tentem consumir dados da nossa API. Henrique Moraes, eu estou aqui agora para falar um pouquinho mais da questão do back-end do nosso projeto Defesa Civil em Foco. Vamos lá. Primeira coisa, com o balanceamento de carga. A gente trabalhou sim com o balanceamento de carga no projeto, utilizando o Nginx, como foi pedido, prisando essa questão do equilíbrio de carga, utilizando a infraestrutura do Docker. Então a gente tem duas instâncias do mesmo serviço rodando pelo Nginx. Com isso, a gente fez testes de performance, focamos em fazer testes de performance com 3.000 usuários. Aqui do nosso lado a gente tem as telas do próprio JMeter para fazer essa teste. Com a Nginx a gente conseguiu 0% de perda com 3.000 usuários, porém com apenas 1.000 usuários a gente conseguiu passar no nosso teste sem Nginx.
Só que a gente traz para o cenário dos 3.000 usuários, a gente começa a ter perda de pacote porque o servidor não aguenta. Atualmente a gente está rodando o nosso servidor em um Mac Mini, e esse Mac Mini ele foi comprado especificamente para ter essa função do servidor, que é a intenção é a escalabilidade do projeto. Então a gente pode perceber que o Nginx ele se faz de uma maneira extremamente necessária para poder manter esse serviço em pé. Bom, falando com questão agora dos testes de validação. Se a gente subir aqui um pouquinho mais no nosso relatório, a gente vai poder observar que todas as rotas e requisições foram mapeadas, todas testadas pelo Postman. Todas elas podem perceber que existiu 201. A gente não colocou as rotas de teste de falha, porque as 401 de Unauthorized, as 403 que a gente teve também de Access Denied. Então teve algumas outras que a gente colocou, as 404, as 400 de Bad Request, todas colocadas no relatório, todas testadas, para ter certeza que essa produção não viria a falhar. Bom, concluindo então o que a gente tem a dizer. O back-end do projeto está perfeito, tudo funciona maravilhosamente como esperado. Existem sim algumas otimizações a serem feitas, mas focado em a questão dos relacionamentos, a distribuição das tabelas, a questão da segurança, tudo perfeitamente escalonado para o momento. Acreditamos que conseguimos, como é que eu posso dizer, cumprir 100% dos requisitos solicitados pelo professor. Estaremos enviando essa análise técnica que ele solicitou para a gente fazer, esse vídeo explicatório. Qualquer dúvida, estaremos aqui para poder responder. Logo, logo nos encontramos para apresentar o front-end desse back-end, que a gente fez o front-end em Flutter. E é isso, seguimos todas as necessidades da LGPD, seguimos com o balanceamento do Nginx gerenciado pelo Docker, a autenticação JSW, com o Bcrypt, a performance validada pelo JMeter, montamos os relacionamentos necessários para a funcionalidade e a API contém o seu CRUD completo. No mais é isso, agradeço a atenção.